A paz a todos, graça do Senhor esteja com todos aí nos seus lares, né? É bom estar aqui falando com vocês, né? Transmitindo uma palavra que Deus tem falado no meu coração, né? E em breve estarmos todos juntos novamente, né? Como igreja, unidos, né? Na paz, no amor de Cristo. Sabe, tem uma palavra que Deus está me falando muito nesses dias, e a pastora Magda, conversando com ela, ela pediu para mim compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem chamado com o corpo de Cristo inteiro, não só com a igreja local da Livres Provar, mas com a igreja do Reino de Deus. E esta palavra é uma palavra que vai de encontro a esses dias. Nesses dias nós estamos, né, passando por dificuldades, momentos assim de incertezas, e temos vivido esse tempo, né, e não temos compreendido esse tempo. E Deus quer que a gente compreenda, para a gente poder usufruir e também poder, né, estar com tudo aquilo que Deus tem preparado para a igreja. Deus tem preparado grandes coisas para nós, Deus tem colocado um banquete à nossa mesa para esses dias, e nós queremos usufruir disso, né? Como que Deus tem preparado? Como é que a gente sabe? Sabe, Deus, ele envia sinais, ele fala com seus profetas, Deus ele tem tocado na igreja, né, nesses dias. Deus levantou a igreja no Brasil inteiro para jejuar um dia inteiro. Sabe o que é o Espírito Santo levar a igreja inteira de uma nação como o Brasil, gigantesca como o Brasil, a jejuar no mesmo dia com um propósito? Isso é tremendo. Foi o Espírito Santo que falou ao coração dos profetas, que declararam isso. Chegou ao presidente proclamar esse jejum, e isso é uma coisa inédita. Uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, isso foi movido pelo Espírito Santo. E depois do jejum, um profeta lá na África ainda declarou, né, que Deus se agradou do jejum no Brasil, dos brasileiros. O jejum dos brasileiros, Deus se agradou. Então, quando a gente está ouvindo a voz de Deus, né, inclinado a ouvir sempre o que Deus quer, né, ouvir a profecia de Deus para esses dias, né, também cuidando os falsos profetas. Mas quando a gente está baseado na palavra, quando a gente tem intimidade com Deus, Deus vai falando no nosso coração, a gente sabe quando a profecia vem de Deus, né? A gente entende, a gente sente quando é Deus falando através de um profeta ou de um líder, de um pastor, né? E Deus tem falado bastante com os nossos líderes também, o pastor Vânio, a pastora Magda, através das suas palavras. São palavras no momento que nós estamos sendo guiados momento após momento, né? E isso vai se encaixando. Deus fala conosco para agirmos, né, na nossa localidade, na nossa igreja local, mas também Ele, como igreja da nação, Ele nos guia e nos projeta para coisas muito grandes. Então nós temos que aprender isso, sermos membros da igreja local e fazermos a nossa parte, mas também sermos membros deste corpo de Cristo, que é um corpo, né, gigante, que é um corpo da igreja do reino todo, buscando o propósito de Jesus aqui na terra. Então, eu quero ler essa palavra que Deus tem falado comigo, que está em Efésios 4. Gostaria que você abrisse a Bíblia em Efésios 4. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, né, Paulo falando, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu
que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aí, até o versículo 16. Nesse último versículo eu quero começar dizendo, olha só, fala do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só, faz o aumento do corpo. O que faz o aumento do corpo? O que aumenta o corpo? Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando aumenta, quando a igreja dá frutos, quando as pessoas começam a se converter, esse é o aumento do corpo. Quando o corpo de Cristo aumenta, é quando pessoas começam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E aí, o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então eu quero falar aqui sobre o corpo de Cristo. Sabe, a palavra de Deus que Jesus tem me falado é sobre corpo de Cristo. Sobre dons, né, os dons que nós devemos exercer no corpo de Cristo. E eu quero começar falando sobre o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Sabe, eu sou uma parte do corpo de Cristo, você é uma parte do corpo de Cristo, né? E, por exemplo, ali na Livres, na igreja, no Ministério Livres para Voar, cada um dos membros é uma parte do corpo de Cristo na igreja local. Mas nós, como igreja local, somos uma parte do corpo de Cristo na igreja local do bairro onde estamos, ali no Boa Saúde. E todas as igrejas do bairro Boa Saúde é uma parte do corpo de Cristo na cidade de Novo Hamburgo e assim sucessivamente no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Então, nós temos que entender que existe o corpo de Cristo, corpo local, corpo da cidade, o corpo do estado, o corpo do Brasil, existe o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo nós devemos estar bem ajustados. Então, eu quero falar da nossa parte como igreja local, nós estarmos bem ajustados, bem ligados pelo auxílio de todas as juntas. Então nós somos o corpo, nós somos os membros, cada um faz uma parte, cada um tem a sua parte. Daqui a pouco, às vezes pensamos que, eu não sei qual é a minha parte, então é aí que eu quero chegar. Às vezes não entendemos e não compreendemos qual é a nossa parte, mas aí é que entra o nosso erro e a nossa falha. Porque eu preciso saber qual é a minha parte. Eu preciso saber o que eu devo fazer. Eu preciso saber para que Jesus me chamou, qual é a minha vocação. O primeiro versículo que eu li, ali no versículo 1 desse capítulo, diz que para que nós andamos dignos da vocação com que fomos chamados. Sabe o que é andar digno daquilo que Jesus me chamou? Como eu vou andar digno da vocação que Jesus tem uma vocação, espera de mim. Ele me fez um chamado. E ele me deu essa vocação na parte do reino de Deus. Eu sou parte desse membro, né? Eu sou um membro, parte desse corpo, aliás. E eu tenho uma vocação para exercer,
para edificar o corpo, sabe? E para mim, para o corpo estar ligado e ajustado, né, uma parte dependendo da outra, por exemplo, eu, né, digamos que eu no dom que Deus me deu, eu dependendo de uma profecia, né, eu dependendo, né, de uma intercessão, né, eu não sei se você está me entendendo, é o que liga são os dons, sabe? O que liga, o que deixa ajustado é nós exercendo os dons no corpo. Por exemplo, eu preciso exercer os dons que Deus me deu no corpo. Deus me deu dons. Então eu preciso profetizar se foi a profecia que ele me deu. Né? Se Deus me deu o dom de sonhos, eu preciso sonhar. Então eu preciso estar cheio do Espírito Santo e receber os sonhos de Deus e com os sonhos, né, buscar o entendimento e a revelação dos sonhos para os momentos. Né? Pessoas que têm visões, elas precisam ter as visões e precisamos ter as pessoas que interpretem as visões. Talvez a própria pessoa interprete a visão, mas ela precisa então dar a interpretação para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabe, eu não vou aprofundar, mas no livro de Coríntios, Paulo fala que graça, que não é que graça tem, mas ele fala, né, eu posso falar as línguas dos homens, dos anjos, eu posso falar todas as línguas, e eu bem falo, diz Paulo. Eu falo tantas línguas, mais do que todos vocês juntos, mas isso não edifica. Que graça terá, né, se eu falar uma língua e não a interpretar para que o corpo seja edificado? Então eu vejo que nós estamos chegando num ponto, e eu estou chegando num ponto que eu vejo que eu falo línguas, mas que graça tem se eu não interpretar de uma forma que edifique o corpo? Então aí eu começo a buscar, e começo a buscar Deus. Eu quero para mim entender qual é os dons, qual é a vocação, né, e qual é o dons que o Senhor tem preparado para mim. Deus ele tem falado isso comigo e Deus tem pedido, a igreja tem que cada um fazer esse mesmo pedido. Deus tem uma mesa farta, pronta para aqueles que vir à sala do trono, vir à presença do Senhor e no caso, e cear com o Senhor. E essa ceia, e nessa mesa existe um alimento, e o alimento é espiritual, o alimento vem dos céus, o alimento é dons de Deus. Né? Talvez eu esteja falando aqui de dons que nós conhecemos, dons, mas talvez na mesa tenha dons, sabe, que Deus tenha para nós colocar no nosso coração que a gente não tenha nem vivenciados ainda. Sabe, a presença do Espírito Santo de uma forma que ele vai manifestar na igreja, realmente a gente não conhece. Porque o Espírito Santo vai fazer uma transformação nos próximos dias na igreja aqui no Brasil. Né? E nós precisamos estar preparados, porque a igreja que estiver pronta, a igreja que estiver preparada, a igreja que estiver incendiando o fogo de Cristo, essa igreja, ela vai entender o momento de Deus, ela vai entender o que Deus está fazendo naquele momento, e ela vai estar sendo, né, o juízo de Deus, ela também vai estar sendo a edificação do corpo de Cristo, ela também vai estar sendo, né, a justiça de Deus nos homens. O que é a justiça de Deus nos homens? É a palavra sendo pregada aos seus corações, é a palavra sendo ministrada à vida dos perdidos, é a palavra trazendo salvação. E a igreja precisa estar alinhada ao que Deus vai fazer nesses dias. E Deus tem uma coisa grandiosa para fazer. Não sou só eu que estou falando, existem profetas de Deus no Brasil que estão dizendo que Deus está levantando a igreja nesses últimos dias, nesses momentos, nesses dias, né, para purificar a igreja, para incendiar a igreja. E quando a igreja estiver purificada, quando a igreja estiver incendiando, pegando fogo, estiver pronta, Deus vai fazer uma coisa grandiosa aqui no meio do povo dele, com o mundo que está à nossa volta. Então, eu vejo que nós ali no Boa Saúde, onde estamos localizados, Deus já tem falado conosco. Então, a gente vamos ver então na localização do Boa Saúde, que é o que Deus colocou para nós fazer, a nossa missão. Nós temos uma missão para fazer ali. Deus, então, ele colocou e já começou a se revelar. Ele já começou a ministrar nos corações de muitos, de que no Boa Saúde vai ter um avivamento, de que no Boa Saúde Deus vai usar a nossa igreja também para alcançar muitas vidas. Sabe, quando Deus fala usar a nossa igreja, diz, não é só usar os pastores ou um ou dois líderes que estão ali, é usar você, querido. Deus já está falando, Deus já está levantando muitos em profecias, em paixão por interceder. Isso faz parte
da glória de Deus se manifestar no Boa Saúde. Começa já com a intercessão. Nós não vamos ao monte, né, de balde, a gente vai né, que a expressão que fala de ir à toa. Não, a gente vai ao monte para interceder, para orar, para preparar a glória de Deus se manifestar. Deus tem falado grandes coisas, Deus tem me falado, tem me mostrado que rios vão andar pelas ruas e vão invadir os lares, e esses rios são os rios de Deus, é os rios do amor de Deus. Isso é o que Deus tem falado comigo, né? Deus tem falado com muitos de que famílias vão ser transformadas, né? Jovens que estão perdidos hoje, né, nas drogas e no mundão, eles vão se voltar, né? Deus tem falado muito que esse momento é um tempo de resgatar os desviados, aqueles que estão perdidos da casa do Senhor, que se perderam, e fazer com que eles voltem para a casa do Senhor. Sabe que isso me faz voltar atrás, que Deus me deu uma palavra, quando Deus me resgatou de novo. Quando eu voltei para os braços do Pai, depois de estar um tempo afastado e perdido, Deus falou muito comigo nisso, né? Que Deus me levantaria também para trabalhar com pessoas desviadas, pessoas que se afastaram do reino, né? E a palavra de Deus que Deus falou comigo estava lá em Ezequiel 3, que diz que Deus resgataria minha vida, né? E trocaria as minhas vestes, e Ele faria isso consequentemente, né, a todos aqueles desviados que chegariam na presença de Deus. Deus disse que faria daquele jeito, como fez lá com o sumo sacerdote Josué. Sabe, o Ezequiel 3 fala de Cristo Jesus, o sumo sacerdote é Jesus, né, e sendo provado no fogo, e aí ele mostra ali, e eu estava passando por uma provação, e Deus me provou no fogo, e transformou a minha vida, e um dia eu estava de joelho buscando a Deus, e Deus falou ao anjo do Senhor naquele dia onde eu estava orando, e Deus disse: troca as vestes do Fábio. Sabe? E quando trocou as vestes, Deus disse: coloca uma mitra sobre a sua cabeça. Sabe, as vestes novas significa, né, que Ele está limpando o meu pecado, limpando a minha vida, né, no mundo, e está transformando e está me dando uma santidade. E quando Ele coloca a mitra na minha cabeça, a mitra é sinal de autoridade. Então Ele estava me dando uma autoridade, né? Isso, toda essa visão de Ezequiel 3, não, desculpa, não é Ezequiel 3, é Zacarias 3. Tá? Tá em Zacarias 3, toda essa visão de Zacarias 3 estava falando sobre o que Cristo ia fazer na igreja, mas também é uma alusão a nós, o que cada um de nós vai passar por um processo de purificação, de trocar as vestes, de renovar as vestes mesmo depois, né, de passar por um tempo, né, na luta e na batalha. E Deus tem dado essa visão para alguns também. A pastora estava falando esses dias de que é um tempo de buscar os desviados, e que a nossa missão como igreja, né, vai estar também em trazer os desviados de volta para Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que vamos trazer os desviados de volta para Jesus? Então é isso que eu entendo. Como é que tu vai fazer? Eu preciso saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer. Então a minha missão é saber. Eu preciso então orar, eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso estar pronto espiritualmente, eu preciso ter dons, né? Eu preciso usar esses dons, porque a gente sabe que o Espírito Santo é que convence, e o Espírito Santo ele vai agir através dos dons que está em nós. Que dons? Os dons do Espírito Santo, né? O amor, dons, o fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos enche, a gente precisa exalar o fruto do Espírito, que é mansidão, longanimidade, paz, alegria, né? Eu preciso ter alegria, eu preciso que a minha casa demonstre para o mundo a alegria que é viver no meu lar, que não é só na igreja que eu estou alegre, não, na minha casa eu preciso mostrar essa alegria, eu preciso mostrar este amor, que na minha casa existe esse amor. Então o fruto do Espírito ele começa a brotar para o mundo, e aí vem os dons, e os dons eles começam a fluir através de profecias, através, né, de cura, através de milagres. Deus quer manifestar desse jeito. Como é que Deus vai manifestar na igreja? Milagres, curas, profecias. Deus está levantando a igreja para que nesse tempo seja dessa forma, seja um tempo de curas e milagres. Mas como? Não, eu preciso fazer a minha parte. A igreja precisa estar ajustada. A igreja precisa estar pronta.
né, com o corpo bem ligado, com o auxílio de todas as juntas, né, segundo a justa operação de cada parte. Ou seja, o que é cada parte? Significa que você tem que fazer a sua parte. Querido, você precisa buscar a sua parte. Né? A igreja passou daquele tempo de que nós vamos na igreja, como os católicos vão, de ir lá no domingo na missa e cumprir aquela obrigação de todo final de semana. Porque a gente sabe que a comunhão com o Espírito Santo, né, é muito além do que só ir domingo no culto. Né? Mas só que Deus quer que a gente passe desse tempo. Nós não vamos vai viver uma forma de igreja na qual a gente só vai domingo no culto. Né? Receber de Deus e trazer para Deus, porque a gente está vivendo dessa forma. O diabo quer que os crentes vivam dessa forma. Só ir buscar a bênção para a semana. A gente não consegue alcançar e afetar nossos vizinhos à volta, não consegue afetar, né, e nem que seja tocar, nem que seja com raiva ou com luta. Por que eu digo isso? Porque se nós não estiver fazendo a diferença, não estiver mostrando alguma coisa para o mundo, né, nós não estamos mexendo com o mundo, nós estamos chacoalhando, nem que seja o inferno, que o mundo não esteja, se o inferno não esteja se irritando com nós. Significa que ele está faceiro, tá de boas. A igreja não está fazendo nada, a igreja não está crescendo, a igreja não está multiplicando, não está dando fruto. Então nós não queremos isso, misericórdia, nós queremos uma igreja ativa, uma igreja que busque. Então nós precisamos buscar dons. E eu preciso fazer a minha parte, e você precisa fazer a sua parte. Se você faz parte da igreja, faz parte do corpo de Cristo, você tem algo para fazer. Você tem a sua missão, você tem a sua vocação. Né? Paulo falou ali, né, a vocação a qual você foi chamado. Essa palavra ela vai a fundo em muitas coisas, mas eu quero falar sobre isso, a vocação na qual você foi chamado. Você sabe qual é a sua vocação? Né? E nessa vocação na qual você foi chamado, você tem buscado os dons, você tem buscado a presença do Espírito Santo a ponto, né, de ter a ousadia de falar e de pregar o Evangelho, a ponto de ter a ousadia, né, de que deixar que o Espírito Santo tome conta da sua casa, do seu lar, de que Deus, Jesus seja a prioridade. Sabe, nós estamos num tempo que nós temos que escolher ou nós escolhemos viver a nossa vida ou a gente escolhe viver a vontade de Deus. Como assim? Estão pensando, como assim? O que é isso? Como é que eu não vou viver a minha vida? É que nós estamos num tempo, né, que a gente tem escolhido viver a nossa vida. Ah, o meu trabalho tá bom, graças a Deus. Tá passando por dificuldades, cortaram muitas coisas de salário, é verdade, mas o emprego tá lá, tá firme e forte por enquanto. E a minha vida tá aqui. Eu estou conquistando coisas, eu estou conquistei um terreno. Benção de Deus, não é? É benção. Eu conquistei um carro não é novo, mas é seminovo. Eu conquistei coisas. Eu estou conquistando. Essa é a minha vida. Mas eu não posso fazer com que essa minha vida se sobressaia a vontade de Deus para mim. Qual é a vontade de Deus para mim? É estar na frente, é estar guerreando, é estar lutando. Sabe que eu conquistei todas essas coisas que eu acabei de dar o testemunho agora aqui? Eu conquistei por quê? Porque eu estava guerreando, eu estava batalhando, eu estava de frente, né, lutando, tentando fazer com que o reino de Deus avançasse nas trevas. Eu tenho tido essa missão na minha vida por esses tempos, por esses últimos anos, fazer com que o reino avance, né, sobre as trevas. Né, tem várias testemunhas de batalha espiritual, né, aqui do meu lado, do lado da minha casa, você sabe, já teve um centro de macumba, né, mas já teve batalhas espirituais aqui na minha casa, e eu sabia que era influência espiritual. Já cheguei na minha casa vendo, né, o pessoal ali do centro botando velas e fazendo trabalho na frente da minha casa, na esquina, aqui na calçada da minha casa. O que eu fiz? Eu vim orar, vim buscar Deus. Deus, tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia das vidas, mas eu não aceito que o inferno venha, né, se sobressair sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Não. Então eu peço o sangue de Cristo sobre o meu lar
E ali eu comecei a orar, e eu comecei a fazer uma batalha de defesa, mas também uma batalha para que o reino de Deus fosse a lei. Né? Poucos dias depois fui viajar para o Rio de Janeiro. Qual é a notícia que eu soube? Ah, o pessoal foi preso aqui do centro de Macumba. O centro de Macumba acabou, tem outros vizinhos agora morando ali. Eu precisava fazer com que o reino de Deus fosse além. Eu precisava orar. Eu não precisava. Se eu deixasse, isso não me afeta, eu podia simplesmente dizer, como muitos dizem, Macumba não me afeta. Não me afeta. Aí eu deixo de lado. E o reino das trevas continua imperando no meu bairro. Não, eu preciso ter uma indignação de que o reino dos céus precisa avançar. Então você precisa ter essa indignação. O reino dos céus precisa avançar. Entende o que eu quero dizer? A palavra que você precisa ter essa indignação. Né? Eu já estou passando aí do tempo, já passei do tempo, inclusive eu peço perdão a vocês, mas eu quero que você coloque essa indignação no seu coração. Você precisa fazer com que o reino de Deus, através da tua vida, através da tua casa, do teu lar, né, o reino de Deus avance sobre as trevas. Você precisa buscar de Deus, né, a tua vocação, e buscar que Deus te dê dons. Ele mesmo diz que ele chamou, né, ele predestinou, né, ele chamou. Ele vai também te capacitar para cumprir a obra. Sabe, quando ele te chamou, te resgatou lá das trevas e te trouxe para a igreja, ele não te trouxe para te viver uma vidinha boa, não, só para isso não. Ele te trouxe, né, porque ele já tinha te predestinado para um destino, para um momento, né, para você fazer algo que vai invadir o reino das trevas e vai levar o reino de Deus junto contigo. Então essa predestinação na tua vida, né, depois que depois da predestinação, ele te chamou e te trouxe para cá, para o reino de Deus. E agora que você está no reino de Deus, ele é o momento de capacitação. É ele que vai te capacitar. A mesa está posta, ele está falando que a mesa está posta. Os dons estão ali. Precisamos buscar, precisamos jejuar, precisamos clamar, Deus nos dê aquilo que eu preciso. Talvez você queira curar, mas você não ore por isso. Ore assim, Deus, dá-me aquilo que eu preciso, aquilo você me chamou para uma vocação. Então, qual é o dom que eu preciso? Se for o de curar, amém. Se for o de fazer milagres, amém. Se for o de libertar cativos, o dom é de todo crente. Ele nos chamou para libertar os cativos, para pisar em serpentes, escorpiões, pregar o evangelho e libertar os cativos. Isso é para todos. Mas tem vocação específicas. O que eu vou ser? Eu vou ser um profeta? Eu vou ser um apóstolo? Eu vou ser um mestre? Ou vou ser um pastor? Quem eu vou ser? Essa é a pergunta que você tem que fazer para ti. Eu vou ser um intercessor? Eu vou ser... O que eu vou ser no reino de Deus? Pai, me dá essa luz. O que eu vou ser no reino de Deus? Pai, me capacita. Eu quero ser capacitado. Então eu te peço. Peço assim que você peça a Deus que incendeie o seu coração. Peça assim, Deus, incendeie meu coração. Incendeie a tua noiva. Incendeie a tua igreja, para que a tua igreja incendiada, ela possa invadir o reino das trevas. Ela possa ir, Boa Saúde adentro, Rincão adentro, Novo Hamburgo adentro, aonde for, onde você estiver, que a igreja possa ir com fogo, incendiada pelo teu Espírito Santo, e possa invadir as trevas, e possa ali edificar o teu reino, e as trevas começam a retroceder. É isso que você peça. Deus, incendeia a tua noiva. Eu sou a tua noiva. Me incendeia o fogo do teu Espírito Santo. Então essa palavra que eu queria deixar para você, né, e que você possa pedir a Deus, que Deus capacite você, porque foi para isso que Ele te chamou, né, para te dar dons, né? Um dos versículos que eu li ali, que Ele veio para dar dons aos homens. Nós somos os homens. E Ele está querendo dar dons, a mesa está posta. Se nós não temos, é porque não estamos pedindo. Então, eu coloco essa palavra para você. Peça, busque, jejue, né? Adore ao Senhor e peça, Deus, dá uma luz do que o Senhor quer para a minha vida. Deus, dá uma luz para o que o Senhor quer de mim no reino de Deus. Amém?
Que a paz esteja com você, que o Espírito Santo esteja ministrando seu coração. Amém? Louve ao Senhor nesse momento, amém?